Nono ano, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero perguntar a vocês se já fizeram o trabalho, se estão fazendo, né? O trabalho para fazer a apresentação até terça-feira, tá, gente? Somente até terça-feira vocês podem fazer a apresentação do trabalho de vocês, tá? Aquele trabalho, o texto infográfico, ele fica bom em uma cartolina, tá? Façam em cartolina que fica bom de fazer os gráficos. E você tem que enviar no PV quando o trabalho estiver feito, o texto estiver feito, já tudo direitinho com as orações subordinadas, as setas, os gráficos, indicando tudo direitinho, exemplos. Daí você envia no PV, tá? No meu PV. E vai partir para a sua apresentação, que para isso você vai ter que estudar, tá? Para você falar das orações subordinadas substantivas, ok? Tem que estudar. Porque você não vai apresentar um vídeo, né, gaguejando, olhando em papel. Tudo bem que coloque lá na parede assim, que não dá para, tá? Que não dá para quem está assistindo presenciar que você está olhando em papel. De vez em quando você dá uma olhadela lá no papel, tá? E pronto. Mas que seja um trabalho bem feito, uma boa explicação. Outra coisa que eu quero falar. Quando vocês forem apresentar, porque tem aluno, não do nono ano, de outras séries, que estão apresentando o trabalho vão expor o trabalho sem apresentar-se primeiro. Boa tarde, né? Vou apresentar o trabalho de língua portuguesa da professora Guiomar, falar de que se trata o trabalho, qual o tema do trabalho, tá? E, no fim, a sua conclusão, porque todo trabalho que você faz, você tem que concluir. Então, através, né, da pesquisa feita para colocar as orações subordinadas em um texto infográfico, com estudo que eu tive, eu concluí que as orações subordinadas substantivas, elas são isso, isso e isso. Elas servem para isso, isso e isso, né? As orações subordinadas, elas são orações dependentes de quem? Da oração principal. Elas precisam da oração principal para elas poderem existir, né? Diferentemente das coordenadas que são independentes, tá, gente? Então, façam a apresentação de vocês antes do trabalho, tá? Se apresentem. E a conclusão também, tá? Não existe trabalho sem conclusão. Então, hoje, o assunto é na página 145, pronome relativo. De acordo com os assuntos que nós já temos, eu acho que esse aqui já vai ficar para a terceira avaliação, tá? Eu acho que já tem assunto suficiente para a segunda avaliação. Mas não coloquem nada. Eu ainda não dividi assim para saber se esse aqui já vai ficar para a terceira avaliação, tá? O pronome relativo é aquele que, além de retomar um termo citado anteriormente, liga duas orações dependentes, tá? Então, os pronomes relativos, aqui já tem. Observe a estrutura do período que compõe o anúncio de propaganda da página anterior e como o pronome relativo se comporta nele. Nós sabemos que alguns dos pronomes relativos, os quais eles são
os pronomes relativos, eles são variáveis, tá? Nós só temos os invariáveis, que é o que, o quem, o onde e o aonde. Tá? Esses são invariáveis, porque eu não posso dizer queis, quens, ondes, aondes, né? Eu não posso passar para o plural. Eu não posso usar ele no em gênero e nem em número, tá? Então, eles são invariáveis. Mas nós temos o qual, a qual, os quais, as quais. Mais na frente nós vamos ver todos. Então, você possui livros. Você não vai ler mais seus livros. Termos repetidos. Quais são os termos repetidos? Veja bem, você possui livros. Você não vai ler mais seus livros. Então, os termos repetidos aí foram as palavras livros. Foi a palavra livro, né? Não as palavras. Foi a palavra livro, que foi livros, que foi repetido. Então, veja bem o que aconteceu. O outro exemplo. Você possui livros que não vai ler mais. Pronome relativo ligando duas orações e retomando um termo mencionado anteriormente. Então, o pronome relativo que, ele retomou as duas orações para evitar a repetição da palavra livros. Você possui livros que não vai ler mais. Ficou uma linguagem formal. Quando eu digo você possui livros, você não vai ler mais seus livros. É uma oração que tira a beleza da oração. Por isso que eu falo muitas vezes, quando você for fazer uma redação, evite as repetições desnecessárias das palavras, porque tem palavra que é necessário você repetir. Então, o que é que você usa para não repetir, para não haver muita repetição de palavras em um texto? Você vai usar o quê? As conjunções, né? Portanto, por isso, entretanto, mas. Aqui foi usado o pronome relativo. Então, o pronome relativo aqui, ele serviu para ligar duas orações, retomando um termo mencionado anteriormente. Evitou a repetição da palavra livros. O quadro abaixo apresenta os principais pronomes relativos. Note que alguns são variáveis, ou seja, podem concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Com a palavra a que se referem e outros invariáveis mantêm uma forma fixa. Pronomes relativos variáveis: o qual, a qual, os quais e as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas. Quanto, quanta, quantos e quantas. Não é? Então, são esses os pronomes relativos que mais aparecem nas frases. Os invariáveis: que, quem, onde e aonde. A oração introduzida pelo pronome relativo pode ser intercalada na oração da qual depende. Veja, o funcionário que foi contratado surpreendeu a todos. A primeira oração, o funcionário. Segunda oração, que foi contratado.
Daí, o funcionário surpreendeu a todos. Então, pertence à primeira oração. Um pouquinho já. Então, o funcionário surpreendeu a todos. Primeira oração. Segunda, que foi contratado. Então, o pronome relativo, ele pode ser intercalado nas orações. Ele separou a primeira oração em duas partes. Obrigada. Ele separou o pronome relativo, ele intercalou, né? Ele separou a primeira oração em duas partes. A primeira parte ficou no início e a segunda parte no final, depois da segunda oração. Quem teve a capacidade de fazer isso foi o pronome relativo que. Em alguns contextos, o pronome relativo pode ser acompanhado de preposição. A, de, contra, em e sobre. E etc. Isso ocorre de acordo com a exigência feita por alguns termos da segunda oração. Analise alguns exemplos. Desculpa. A mãe é uma pessoa. Primeira oração. Ele sempre confiou na mãe. Segunda oração. Olha o que a preposição faz, acompanhada do pronome relativo quem. A mãe é uma pessoa em que ele sempre confiou. Então, a primeira oração, a mãe é uma pessoa. Segunda, ele sempre confiou na mãe. Então, o que aconteceu com a preposição juntamente com o pronome relativo? Em vez de duas orações, a preposição mais o pronome relativo tornou-se em uma oração apenas. Transformou de duas para uma oração, sem perder o sentido, né? Porque se você for fazer isso aleatoriamente, com certeza vai perder o sentido da oração, tá? Ela vai ficar incoerente em alguma coisa. Mas aqui a preposição mais o pronome relativo quem transformou as duas orações em uma só, sem perder o sentido, sem ficar incoerente, né? Então, a preposição e o pronome relativo são importantíssimos na nossa língua, principalmente quando nós queremos usar a linguagem formal, né? Principalmente quando nós queremos usar a linguagem formal. Em situações, para saber mais, em situações informais, tá vendo? A preposição costuma ser omitida. Tá vendo? É o que eu terminei de falar. Para transformar a linguagem formal, né? A situação quer dizer linguagem. Para transformar a linguagem formal, nós usamos a preposição juntamente com o pronome relativo. O livro que te falei está esgotado nas lojas. Pronome relativo com a preposição de omitida. O livro de que? Então, essa oração, o livro que te falei está esgotado nas lojas, é a linguagem informal. É aquela linguagem que nós usamos no dia a dia. Nós não nos preocupamos com os coletivos.
né? Porque quando nós nos preocupamos com os conectivos, daí é que vem as preposições, que é para nós tornarmos uma linguagem formal. Então, transformando a linguagem informal para a linguagem formal, usando a preposição, olha como ficou. Olha como ficaria. O livro de que te falei está esgotado nas lojas. Então, a preposição de torna-se a uma linguagem formal. Veja como identificar a função sintática que o pronome relativo desempenha na oração. O pronome primeiro situa-se pelo termo antecedente. O livro que você quer chegou. Quem é o termo antecedente? Quem é que vem antes do pronome relativo? O livro. Quem é o pronome relativo? O que? Depois descubra que função esse termo exerce na segunda oração. Primeira oração, o livro chegou. Segunda oração, você quer o livro? Então, o quer, você quer, é o verbo querer. Ele é um verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque o verbo querer, quem quer, quer algo. O livro é o objeto direto, porque não vem acompanhado da preposição. Então, o livro chegou. Você quer o livro? Então, quer é o verbo transitivo direto, o livro é o objeto direto. Se você fosse classificar o pronome relativo, então, vamos para cá para o pronome relativo para exemplificar melhor. Dessa forma, o pronome relativo exerce a mesma função sintática que o termo antecedente, o livro, desempenharia nele o objeto direto. Então, se você classifique o pronome relativo de acordo com a sua função sintática. Você quer o livro, transformando o livro que você quer chegou. Então, como é que você classificaria esse pronome relativo? Objeto direto. O livro que você quer chegou. Por quê? Quem chegou? O livro. O que você quer? O livro. Então, o livro, ele, em todas as opções de orações, das duas orações, ele ficou como objeto direto. Ele ficou como objeto direto porque não vem auxiliado da preposição. Quando que o antecedente antes dele